Lá fora pode estar mais de 30, 30 e pouco. E aqui a temperatura cai. Olha como é que é lindo aqui de baixo. Olha como é que é gostoso. Você tá debaixo num pé de umbu, ó, onde ele cerca, ó. As beiradas dele aqui, ó. As beiradas é tudo bem baixinho, ó. A lateral dele é baixinha, ó. Tá vendo lá, ó? É bem baixinha em relação ao chão, ó. Aí faz uma sombra enorme, ó, de baixo. Ó, tá vendo, ó? Faz uma sombra. Ó, faz uma sombra. Eu vou dar outra volta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu tô perto do tronco, ó. Ó a sombra que ele faz em volta de tudo. Lá fora o sol tá queimando, mas aqui de baixo tá bem fresquinho. Ó, tá vendo? As galhas do pé de imbu, ó. Ó como é tudo cheio de galha pra tudo quanto é canto, ó. Ó. Ó, tudo cheio de galha, ó. Pé do umbu. Umbu. Porque o umbu só tem aqui no Nordeste, que eu saiba, né? Porque eu já morei. Eu nasci em Rondônia. Depois fui para São Paulo e vim conhecer umbu só aqui. Dá para fazer doce da raiz do umbu. Eles têm uma cafofa, que é a batata. É uma batata. Fechando aqui, ó, a porteirinha, né? É a batata da raiz do umbu. Aí, ó. Ah, já tá começando a mostrar, ó. Ó. A roça daqui, ó. Ó. A roça lá embaixo. Eu vou virar a câmera para vocês verem. Olha lá, ó. Aqui é onde eu falei que desce os resíduos da mata e vem e se deposita aí. É o lugar que o milho mais forte e melhor é aí. E lá na frente, onde tá tudo verde lá, ó. Olha lá, isso aqui é o pé de imbu que eu acabei de mostrar. E ali é a roça do meu sogro onde eu tava, ó. A serra aí, ó. As plantações. Eu vou subir, eu vou mostrar lá em cima. Eu vou passar por outro pé de imbu, ó. Ó, outro pé de imbu aí, ó. Aqui achei ali outro pé de imbu. É cheio de pé de imbu aqui, tá? No Nordeste. Ó. Eu vou entrar de baixo, ó. Que nem aquela sombra que eu mostrei pra vocês do outro, ó. Aqui também tem, ó. 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 Aí, ó. Entrei debaixo do pé de umbu, ó. Ele vai até no chão, ó. Ele vai até no chão, ó. Aí ali sai, tem a saída. Essa aqui é a entrada por onde a gente entra. A cerquinha aí dividindo o terreno. Esse terreno aqui do lado também era do meu sogro. E o outro também era. Que era o dote da nossa bisavó. Aí depois foi dividido. Aqui, ó. Outra sombra de pé de imbu, ó. Olha só que coisa maravilhosa. A natureza de Deus. Ninguém... Isso aqui não surgiu por acaso. Tá? Isso aqui não foi... Isso aqui não é teoria maluca. É... Psicose delirante massa. Tá? Isso aqui é real, isso aqui foi Deus quem fez. Foi Deus quem programou e preparou para que tudo isso aqui existisse aí, fosse dessa forma. Isso aqui não é coisa feita aleatoriamente através do erro e do acerto por um processo de evolução de 14 milhões de anos, não, tá? Isso aqui foi Deus mesmo que fez, tá? Aqui, ó, outro pé de umbu do lado, ó, contra, ó, outro pé de umbu. As galhas dele se encontram, ó, e fecham e formam uma sombra única. Ó, de lá para cá os dois pés se encontram e uma única sombra. Isso aqui é Deus, tá? É a maravilha que Deus criou e fez, porque Ele é o... Ó o vento. Eu falei no outro vídeo que o nome hebraico de Jesus é parecido com Oshué, né? Josué. E o de Jesus é Yoshua, ou Yahushua, que o Shua vem da natureza. Toda a natureza, pássaro, até o bebê quando nasce canta, berra, né? O Shua, Shua. As ondas batem nas pedras e faz o Yashua. O vento vem e faz Shua. Porque a palavra de Deus, o salmista diz que toda a natureza louvam e glorifica. O próprio Deus deixou bem claro para Israel que o nome dele ecoa por toda a terra. Então quer dizer, o próprio Deus criou toda a natureza, tudo que há na criação de Deus,
Deus fez com que a própria natureza revelasse o seu próprio nome e a sua própria pessoa. Porque tudo foi feito para a glória de Deus. Então isso significa que tudo na natureza foi feito baseado na glorificação de Deus, ou mostrando e revelando as três pessoas da Trindade, que são um único Deus, único e verdadeiro, e ele se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, três em um, né, ao mesmo tempo, e não pode ser divisível porque é um único Deus. Então, Yahshua, Yehoshua é o Senhor, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. E ele colocou e revelou na sua natureza o seu próprio nome. Paulo fala em Romanos que Deus se revelou, colocou e se revela através da sua criação. No hebraico, é como Paulo estava querendo dizer que Deus escreveu um poema na natureza para que o homem pudesse ouvir e glorificar e buscar o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, Yahushua, o Yoshua, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, a natureza revela quem é Deus, três em um ao mesmo tempo. Porque a própria árvore, ela é formada por três partes. Ela é formada pela raiz, a raiz, o caule e as folhas. Tá? A fotossíntese também é uma sequência de três. Deus criou tudo na natureza baseado em três. Tá? Nós temos a terra, todos os gases, oxigênios, e nós temos o céu. Então são três. A água se mostra em três estados. Líquido, gasoso e sólido. Três em um. É a mesma coisa, é água, mas se mostra em três coisas. Existe um monte de coisas nos céus e na terra que eu poderia estar falando aqui. Composição química, até mesmo uma célula, elas são compostas por quê? Membrana, citoplasma e o núcleo. São três. É o ovo de galinha, casca, a clara e a gema. Três em um. Quando você precisa colocar um banquinho de pé, no mínimo, para o banquinho ficar de pé, ele precisa ter três pernas. No mínimo, três pernas. Se faltar uma, ele cai, né? Então, quer dizer, revelando a triplicidade do Deus, Criador dos céus e da terra. Isso, os homens, antes do reinício da história, no dilúvio de Noé, eles rejeitaram esse Deus. E por ter rejeitado Deus e o seu conhecimento, Deus os rejeitou e Deus deu um reinício da história somente preservando Noé, seus três filhos, suas três noras e esposa, porque não estavam contaminados pelo mundo e por aquela geração má e perversa daquele tempo. Porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e ele não divide a sua glória e o seu poder com mais ninguém. A glória de Deus não é dividida com mais ninguém. E principalmente a glória da salvação, Deus não divide. A salvação do ser humano, que é o ponto máximo da criação de Deus, onde Deus pega seres inúteis, que merecia a condenação e o fogo do inferno, e Deus, num ponto mais glorioso de todo o universo, ele, através da vida de seu filho Jesus, Yahushua HaMashiach, ele dá a vida dele a Deus, não ao inferno, não a Satanás, não ao mundo, não à própria natureza, e não deu a nós. Ele deu diretamente ao Pai, naquela cruz, a sua vida, como o cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse João Batista. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Yahushua HaMashiach é o cordeiro de Deus que morreu naquela cruz para restaurar todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Tudo foi restaurado por Jesus Cristo. A restauração significa o quê? O perdão. Deus foi satisfeito na morte de Cristo Jesus, que era o sacrifício que era feito diariamente no templo de Deus, na casa de Deus.
de uma vez por toda, o único sacrifício por completo, porque Jesus era o sacrifício perfeito e completo, porque tudo estava debaixo da ira de um Deus irado, um Deus que não tem tamanho. Deus não pode ser medido por começo, meio e fim. Ele vive eternamente. Então, a ira de Deus era eterna, é eterna. O amor de Deus é eterno. A misericórdia de Deus é eterno. A soberania de Deus é eterna. O agir de Deus é eterno. Os planos de Deus são eternos. Então, uma divindade infinita foi ofendida na sua graça, misericórdia, amor. Tudo isso foi ofendido. E somente um ser eterno e infinito podia satisfazer essa ira eterna que foi ofendida. Então, para Deus ficar satisfeito, somente um ser que também fosse eterno, graça eterna, santidade eterna, amor eterna, tudo nesse ser tinha que ser eterno. Bodes, ovelhas e carneiros e plantas e legumes não são eternos, não tem poder eterno. Mas Jesus, sendo Filho de Deus e sendo o próprio Deus, ele morre naquela cruz, sendo homem e Deus. E como ele sendo um homem, ele era um homem eterno, amor eterno, sabedoria eterna, santidade eterna, sangue com valor eterno. Então, por isso, ele, Jesus, homem, 100% homem, 100% sendo Deus, deu a sua vida como sacrifício para aplacar a ira de Deus sobre toda a sua criação, que foi condenada por causa do pecado de nossos antepassados, de Adão e Eva, e assim a ira de Deus foi satisfeita. O sacrifício agradável que foi levado como cheiro suave diante de Deus, Jesus, na cruz do Calvário, morreu, sendo nosso sacrifício, tomando o nosso lugar, o qual, mesmo que eu e você morresse, não ia satisfazer a ira de Deus, porque Deus é um ser eterno. A justiça dele tem que ser eterna. A pessoa tem que ter um corpo eterno. Tudo naquele sacrifício tinha que ser tamanho eterno. E somente Yahushua HaMashiach era e é eterno. E ele era um homem eterno. Então o sangue dele foi suficiente para nos justificar. Justificação diante de Deus. E assim nós fomos comprados com o sangue do Cordeiro eterno. Qual é o valor e o preço do sangue de Jesus Cristo? Se você pegar Jesus na cruz, morrendo, derramando o seu sangue, e pegasse uma balança cósmica eterna, e pegasse todos os que nascem desde Adão até o dia do último julgamento final, e colocasse numa balança de um lado, e pegasse Jesus Cristo e o seu sacrifício, e colocasse do outro lado da balança, Jesus abaixava a balança totalmente do outro lado. E nada se compararia ou se compara ao valor e o peso eterno. Todo ouro, toda prata, toda a riqueza que existe nos céus e da terra, que já foi produzido, ou que ainda será produzido de riqueza, de tudo que há entre todos os povos e as nações, toda a riqueza, toda a glória da terra, tudo que existe no mundo, não se compara ao valor do sangue de Cristo derramado naquele madeiro. É um valor eterno, porque Jesus tem esse valor eterno. E ele, como homem, tinha que ter esse valor eterno, para que no momento de satisfazer a ira de Deus, para que Deus restaurasse todas as coisas e nos perdoasse, Deus fosse satisfeito no seu infinito. Pense bem, pessoas, pense bem, em nome de Jesus, abre o seu entendimento, abre a sua compreensão disso, do tamanho de Cristo Jesus e o valor que ele tem, que ele teve no momento daquela cruz. Se Jesus não fosse um ser totalmente
Deus completamente eterno, completamente santo, infinitamente. Por isso que no Apocalipse, acho que é no capítulo 13, eu não sei se é no 13 ou no 12, diz: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Jesus, ele já existia como Cordeiro de Deus antes de nós existir, porque esse era o plano de Deus, um Cordeiro eterno. O Cordeiro eterno de Deus já satisfazia a ira de Deus eternamente. Desde a eternidade, Deus se satisfez a sua ira, mas ele criou tudo para louvor e glória do seu próprio nome, para que tudo no universo estivesse e está debaixo da glória de Deus. Então, Yahushua HaMashiach, o Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, tem o seu valor incalculável, porque é um ser eterno e a eternidade não tem como calcular. Então você e eu, todos os filhos de Deus e toda a natureza de Deus são restaurados e é feito de novo a reconciliação entre Deus e a sua própria natureza e os seus próprios filhos. E assim nós somos considerados justos, justificados pelo sangue eterno de Cristo naquela cruz. Eu não participei de nada, eu não fiz nada. Bodes, ovelhas e carneiro não podem fazer nada por mim. É somente Jesus Cristo naquela cruz que fez todo esse trabalho, dando a sua vida que é eterna, para satisfazer um ser, Deus Criador, que é eterno. Então, o valor de Cristo Jesus é que nos salvou, porque não há nenhum outro ser, quer nos céus e quer na terra, que tenha o valor do tamanho que Cristo é e teve naquele momento naquela cruz. Então, por isso, a salvação do homem, a salvação dos indivíduos, a restauração da natureza de Deus não tem nada a ver com uma ação humana na terra, não tem nada a ver com uma ação de Lúcifer, não tem nada a ver com qualquer tipo de trabalho, com qualquer tipo de ação humana aqui na terra, ou preservação humana, porque em Cristo Jesus todas as coisas foram restauradas para a glória do Deus vivo, o qual vive eternamente para todo sempre, e amém, amém ao nosso Deus, porque Ele foi o único ser eterno que deu a sua vida naquela cruz para restaurar todas as coisas e tudo para o nosso Deus. E um dia, todos os povos, de línguas, raças e de todas as nações, há de comparecer diante do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual o nome verdadeiro é hebraico é Yahushua HaMashiach, o qual toda a natureza o louva e engrandece o seu nome, porque tudo foi dado a Cristo Jesus, quer nos céus e quer na terra. Tudo foi dado a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias, o nosso Senhor. E se você crê que Jesus é o Deus eterno, que morreu naquela cruz, dando a sua vida, a vida dele, Jesus, é sangue eterno, poder eterno, que satisfez a ira de Deus na sua eternidade, você será salvo. Em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9 e 10. Se no seu coração credes, e se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, você é salvo em Cristo Jesus. Então, se você confia no Senhor Jesus, e se você crê nessa palavra, se você crê nesse evangelho, que Jesus Cristo é o Deus eterno que morreu por você naquela cruz, levando a sua culpa no seu lugar e dando o seu sangue eterno, a sua vida eterna para Deus, como propiciação, como sendo justificação no seu lugar, para que você fosse salvo, você é salvo em Cristo Jesus. Se você ouviu essa mensagem e crê, faça essa oração e entregue a sua vida a Cristo Jesus, e você já é salvo. Salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Um sangue eterno, que tem um valor eterno. Tá? Então Deus abençoe vocês por isso. Deus abençoe, te guarde, te proteja, te livre de todo mal. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Terminando agora, eu vou mostrar que eu vim aqui fazendo essa live, parei no meio do caminho, senti no coração de fazer essa mensagem usando a própria beleza da natureza de Deus aqui no Nordeste, quando há época de chuva. E não importa se é chuva ou seca, tudo é para a glória de Deus. Agora eu vou mostrar para vocês daqui
a roça lá embaixo. Eu tenho que andar com cuidado aqui nesse pasto, porque aqui já morreu vacas e bezerro por cobra cascavel. Aqui tem cobra cascavel velha, perigosa, muito perigosa. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao andar no pasto aqui. Olha lá embaixo lá, ó. Ó. Lá embaixo. Aqui em cima, ó. A plantação de milho lá, ó. Eu vou virar a câmera depois. As serras lá atrás, ó. As serras, a natureza. Vou dar um 360 graus aqui para vocês verem, ó. Tudo verde, ó. Chovendo, tem chovido muito essas semanas por aqui. Graças a Deus. Muita chuva. Muita mesmo. Tá, já deu 360 graus. Agora eu vou virar a câmera para vocês verem. Ó. A roça lá embaixo do meu sogro. Já falei, ele tá no hospital fazendo tratamento. Orem por ele, tá? Orem pelo sogro de Alex. Lá é a roça do meu sogro. Vou dar um zoom aqui. Aí, ó. Ó a coisa bonita. Ó a coisa bonita a roça do meu sogro. Toda plantada, tudo cheio de milho dos dois lados. Aqui o pé de imbu que eu tava... Os 2 pés de imbu. A roça de milho na lagoa. Os pés de coco lá, o coco verde e amarelo. Coco patriota. Olha lá, os pés de manga. O pé de caju. A casinha da bomba. Tá aí, gente, ó. As serras lá atrás. Aqui é a Serra do Caititu, que o pessoal chama Serra do Caititu. Aqui é na ponta do meu dedo. Ali vai para Triunfo. E aqui vai para Santa Cruz da Baixa Verde. Tá? Só para vocês verem aí, ó. A natureza de Deus. Coisa linda, coisa maravilhosa. Tá? Deus é perfeito. Deus fez tudo perfeito. Não precisa ser acrescentado, e nem tirado, e nem colocado. Vou câmera. Eu vou continuar andando um pedaço aqui, tá? Para vocês verem, ó. Vou ter que olhar pro chão porque eu já disse, aqui é muito perigoso por causa de cobra, cascavel. Já morreu vaca, já morreu bezerro aqui, tá? Então tem que andar com cuidado. Tá tudo verde, tá tudo bonito aqui, graças a Deus. Tem chovido bem, uma época de chuva. E ainda não é a época total da chuva, tá? Tá apenas... Isso aqui é uma chuva só para plantar, fazer plantação. Tá entendendo? Aqui eu tô indo para casa. Aqui até lá na frente, lá, ó. Até naquela cerca verde. Lá parece uma cerca verde, né? Aqui, ó. Cerca verde aqui, ó. Ó, é a roça do meu sogro. Depois tem um pedaço para lá. Ali, ó. Tem que saber falar, né? Aqui, ó. Por esse pedaço aqui para onde vai para lá, ó. Nesse pedaço aqui, ó, é onde vai. Porque todo esse pedaço aqui, ele tem um outro pedaço lá atrás que não é do meu sogro, que foi dividido para um parente. Mas do lado aqui, ó, onde eu tô apontando o dedo, ó, tem um pedaço ainda que vai pro meu sogro. Porque esse pedaço aqui, ó, tudo é do meu sogro aqui, ó. Tá? Esse pedaço que a gente vai ver de roça aqui, ó. Essa roça aqui é tudo do meu sogro. Essa roça aqui, assim, ó, tudo do meu sogro aqui, assim. Então ele vai pra lá, tá? Então, eu vou indo. Tá? Talvez eu vou dar uns cortes aí no vídeo, ficou grande. Né? Mas aqui dá pra vocês verem lá, ó. Olha lá a natureza. Olha o morro, a serra. A gente vendo da parte mais de cima agora. Outro pé de imbu aí, ó. Mais um pé de imbu. É cheio de pé de imbu aqui, ó. Nordeste é cheio de pé de imbu. É um outro bioma, é uma outra natureza. Tá? Aí, ó. Mais natureza pra cá. Vou dar um 360 graus pra vocês. Aqui tem pé de imbu, ó. Mais pé de imbu, ó. Pé de imbu aqui, ó. Dois pés de imbu aqui. Chama imbuzeiro. Tá? Aí, ó. Tem muita gente que mata o imbu para arrancar, para fazer cafofa, para fazer doce. Tira a cafofa, que é a raiz,
que é um tipo de batata, que ele armazena água durante a seca para não morrer, e acaba matando. Lá ainda é a roça do meu sogro, né? Eu vou virar a câmera para dar mais um geral para vocês verem. Aí, ó, as serras. Aqui vai para o município de Flores, tá? Aí, ó. E aqui vai para Recife. Aí, ó. Ainda dá para ver um pedacinho da terra do meu sogro lá, ó. Lá embaixo ainda dá para ver um pedacinho da terra. A natureza é impressionante, né? Como que Deus faz tudo perfeito e tudo é maravilhoso. Eu vou virar aqui, vou indo embora, né? Já passando esse momento aqui, para que vocês possam me acompanhar aí nessa caminhada. E você que gosta do vídeo, você que está gostando dos vídeos, dê o seu joinha, que é o seu like. Já vai aí no like, já dá o like aí para que o YouTube possa compreender ou tentar fazer alguma coisa. Ou você que vai ver pelo Facebook, também dê o seu joinha, o seu like, para que possa criar relevância no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe um comentário do que você achou, o que você pensa do Nordeste aí. Você que nunca viu o Nordeste da forma que eu estou te mostrando, essas áreas verdes, essas plantações, a natureza, né? A caatinga, é que chamada a caatinga aqui, ó, tudo verde. Nem parece que é aquela coisa seca, né? Terrível, horrível que tem na época na época da seca. Gente, aquilo lá que as pessoas mostram na época da seca, que não tem folha, não tem nada, isso é normal da natureza no mundo inteiro. Por quê? Porque quando Deus criou as plantas, Ele colocou no código genético da planta, ensinou elas, que quando há uma escassez de água, há uma falta de água, o que a planta faz? Ela entra em estado de torpor, como se fosse hibernação de animais, é estado de torpor. O que ela faz? Ela diminui o seu... Ela diminui a sua fotossíntese nas folhas e tudo mais, porque ela precisa de água para fazer fotossíntese. Ela diminui a fotossíntese das pontas mais altas e vem diminuindo para baixo. Para quê? Para que a raiz seja o último estágio, ficar com água, tendo água para poder se nutrir. Então o que a caatinga, as árvores, a própria planta que é natural da caatinga, o que ela faz? Assim como nos outros países que neva, e na época da neve as plantas elas simplesmente derrubam todas as suas folhas e se recolhem por causa do frio que vai vir, a caatinga faz do mesmo jeito, só que ela faz no processo da época de seca, da época do calor, né? Na época que a planta entende que vai virar um deserto. Então o que ela faz? Ela para de se manter e ela vem de cima para baixo, deixando tudo seco. Por quê? Porque na planta já está nela, faz parte do seu bioma, do seu código genético, ela diminuir o seu trabalho para se manter viva, porque senão ela tem que pegar toda a água da raiz e jogar para cima. Então ela precisa de um volume maior de água. Como ela entende que não tem água, ela entra em estado de torpor e as galhas de cima para baixo vão secando, as folhas tudo cai, tudo fica só as varas e o verde se acaba. Não é que ela morreu, não é que não tem vida, tem vida, porque a vida está na raiz. E isso, exatamente, a vida está na raiz. Porque no final das contas, tudo isso aqui já teve seco, ó. Você vinha aqui, tava tudo limpo. Se alguém fosse mijar no mato, dava para você ver lá no outro lado, lá longe, quase 1000 metros, dá para você ver um cabo dando uma cagada. Não, 1000 metros não dá, né? Mas um bom pedaço dá para ver uma pessoa dentro da caatinga. O que acontece? Com as primeiras chuvas vindo, a partir de dezembro, 1º de janeiro e fevereiro e nos outros meses,
as primeiras chuvas que dá, fica tudo verde, verde, verde. Por quê? Porque a planta entende que agora ela tem água suficiente e ela libera a água para cima, principalmente em dias de lua cheia, que faz com que a água suba mais rápida por causa da lua. Então o que acontece? Ela começa a brotar galho, a brotar folha, a brotar flor, as frutas começam a criar flor e começa a dar fruta e tudo mais. Por quê? Porque ela sai do estado de torpor, não tem mais necessidade, ela fica retendo a água na sua raiz. Caso não tenha água, a raiz nas primeiras águas volta a brotar, pode morrer todas as galhas, os troncos, mas a raiz está preservada. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus Cristo, ele é considerado a raiz de Davi, porque ele é o filho de Davi, que Davi é filho de Jessé. Então Jesus, Yahushua HaMashiach, é a raiz de Jessé, é considerado como a raiz de Jessé. Aquele que sobrou de Jessé, de toda a família de Jessé, Jesus é o descendente. Vocês estão entendendo? Então, a raiz tem que ser preservada, tem que ser mantida, tá? Agora aqui eu já estou chegando na parte de cima, tá? Que é a parte onde eu moro, tá bom? Aqui é onde o meu sogro viveu a sua vida desde quando nasceu. Aqui tá, aqui nesse local aqui, ó, é as raízes da casa do meu sogro. Hoje ele já não mora mais aqui, ele mora, eu chamo aqui de rua, né, na vila, lá embaixo. Mas eu, como nasci em Rondônia, morei 22 anos em São Paulo, eu não gosto de centros e movimentos e bairros. Eu prefiro morar no sítio, retirado. Tem suas vantagens, suas desvantagens, tá? Aqui, ó. Aqui é a casinha que o meu sogro viveu. Ela tá reformada aí, já foi mexida, porque senão ela era uma casinha muito mais baixa do que isso. É que ele reformou. A minha sogra, né? A finada minha sogra, abençoada, né? Mandou reformar. Ali é a cisterna que o governo deu, ainda no governo de Dilma, né? Uma das poucas coisas boas que Dilma fez, né? Infelizmente ela, graças a Deus, ela fez bastante coisas boas, não foi só coisa ruim não, tá? Eles também souberam dar algumas vantagens para o povo, mas tudo isso aí teve roubo e maracutaia pelo meio, porque a gente sabe que houve, porque a gente sabe o valor que chegava as coisas aqui, o dinheiro que chegava aqui, e não era dado da forma correta e feito da forma correta. Todo o material para fazer era comprado de segunda linha e não de primeira linha. Aqui é um pé de lírio, ó que coisa maravilhosa, olha só que coisa gostosa, um pé de lírio, olha, uma sombra maravilhosa. Agora, uma coisa que eu descobri nesse pé de lírio, e por isso eu recomendo que ninguém plante isso aqui, tá? Isso aqui foi plantado porque a gente não sabia, e é do meu sogro e eu não posso retirar, mas na minha casa eu tô retirando, tá? É que nós descobrimos o seguinte, depois vocês podem pesquisar aí, tá? Se eu tiver errado, alguém vem aí e me diga que eu estou errado através de algum estudo feito pelo IBAMA ou pelas empresas Embrapa, alguma coisa assim. Esse pé de lírio, ele solta flor, né? Nessa época aqui, agora ele não está soltando não, porque ele está brotando. Ele estava em estado de torpor, que eu falei, e agora ele está se voltando. O que acontece? A flor desse pezinho de lírio, ele solta um cheiro, as abelhas vêm. Só que infelizmente o néctar dessa flor, ela tem no néctar um componente químico que é altamente intoxicante. Oh meu Deus, eu estou com problema fazendo tratamento de dentro, não consigo falar. É totalmente tóxico as abelhas. Então, no néctar das flores do lírio tem um componente tóxico. Quando a abelha vem e colhe, ela colhe com as suas garrinhas da frente, esse componente tóxico entra dentro dela
e eu não sei por onde é que entra, né? Que eu não sei se a abelha respira ou não, né? Entra por dentro dela e mata ela antes dela chegar na colmeia. Ainda bem que ela morre antes de chegar na colmeia, porque já pensou se ela levasse isso para a colmeia e matasse a abelha rainha? Já pensou? O tanto de lírio que tem por aí, daqui a pouco a gente não teria abelha mais nenhuma no mundo. Então, apesar de ter sombra muito boa, ser muito gostoso estar debaixo de um pé de lírio, ó, a diferença de temperatura aqui já mudou. Apesar de estarmos aqui, eu não recomendo que vocês plantem, tá? O pé de lírio, tá bom? Aqui eu já estou praticamente chegando em casa, na minha casa. Um pé de limão que depois virou pé de laranja. Que o pé de limão sem semente, não existe naturalmente na natureza limão sem semente. Isso é feito a partir de muda de um tipo de laranja e um tipo de limão, de um outro limão, que a raiz, por isso que eu falo a importância da raiz. A raiz de um pé de laranja azeda, que não tem, a laranja sem semente tem, tá? A raiz de uma semente de laranja sem semente é enchartado um tipo de limão azedo, que daí vai produzir o limão sem semente. Só que tem um porém, como o limão está em cima de um cavalo, no futuro desse limão, um dia a sua raiz, que é o que é de verdade, ele vai matar o limão e vai nascer no lugar do limão a laranja, que serviu como cavalo. Então por isso que eu digo, a natureza de Deus ela é perfeita. Não precisa ser acrescentada e nem tirada. Quando você mexe na natureza, que você põe um outro em cima, que você usa como cavalo, no futuro, o pé de laranja, que era o cavalo, por causa da sua raiz que preserva, vai matar o limão, porque não é compatível. Ele vai dar durante um bom tempo, mas depois ele vai matar o pé de limão e vai nascer o pé de laranja, tá? Então só para vocês entenderem aí. Aqui na minha casa, já cheguei aqui em casa, que é na beirada da rua. Aqui é a cisterna que o governo federal, que era na época de Dilma, fez para todo mundo, tá? Aí tá aqui a minha cisterna. Na época eu tive que comprar outro tipo de cimento para pôr, porque o cimento que eles estavam comprando era para ser tudo de primeira, mas eles compravam tudo de segunda para poder faturar em cima, né? Tudo eles têm que faturar, ou tinha que faturar, né? Aí tem um pé de imbu ali, ó, que nem tem lá em casa, tá? Aí acontece. Aí aqui eu já tô no meu quintal da minha casa. Aqui já é minha casa, tá? Aqui, ó, aqui são os vizinhos. Aqui em casa tem os pés de planta, os pés de flor e tudo mais. Acerola. Aqui tem acerola, eu vou virar para vocês verem. Pezinho de acerola que foi plantado há mais de 9, que ia morrer tudo e não ia dar. Mas só olha o que virou, olha a insistência dessa planta. Uma acerola com vitamina C, uma acerola equivale a 10 laranjas de vitamina C. Então veja aí, ó, já tá dando florzinha. Daqui a pouco isso aqui tá tudo carregado de acerola. O pé de imbu, mais pé de acerola. O pé de acerola que a gente teve que cortar porque ele estava entrando dentro do nosso quarto, porque ele cresce e dá muito. E aqui, ó, os pés de acerola, tá? Aqui a parabosta, a parabólica, os pés de flor aí, ó. Aqui já tá dando acerolinha, já tá carregando. Ó o pé carregando, olha que maravilha. Aqui vai dar muita. Ó, uma acerola dessa de vitamina C vale por 10 laranjas em vitamina C. Então se você quer ter muita vitamina C, principalmente nessa época de vírusinho, eita, escapou aqui, ó. Se você quer ter, é tanto, ó, que a galha tá caindo, ó. Ó, chega a galha caiu, ó. Então se você quer ter muita vitamina C naturalmente, que é o melhor tipo de vitamina, que você não precisa comprar em supermercado, ó, em farmácia e nada mais para fazer suplementação de vitamina C, é só comprar acerola. Compra acerola e toma suco com vontade de acerola, tá? Aí agora aqui saindo, nós vamos, aqui já é a parte de cima do sítio.
esse terreno aqui do lado, ó, ainda faz parte do terreno do sítio do meu sogro lá de baixo, que eu vim dali, ó. Eu vim dali, ó. Mais pé de coco, esse coco é verde agora, tá? Eu vim dali, ó. Dali. E agora nós vamos... Aí aqui é onde vai para a estrada que vai para Santa Cruz da Baixa Verde. E aqui tem que abrir aqui. Tá ruim para abrir aqui. Aqui. Tem que abrir o negócio aqui. Passaram um negócio aqui. Tem que amarrar, que tá amarrado com pano aqui, ó. É casa de pobre assim mesmo, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Aí, ó, saindo aqui, ó. Aí, pessoal. Aqui, ó, vai para a cidade onde eu moro aqui, no Vale do Pajeú. Tá? Cidadezinha pequena, 7.000 habitantes. Aí aqui. E aqui é um caminho que corta entre municípios pequenininhos, né? Aqui vai para Santa Cruz da Baixa Verde e Triunfo, tá? E ali, ó, ali é a Serra Talhada onde eu trabalho, tá? Ali eu vou, tá tudo verde aí, ó. Toda a serra, a continuação daquela serra lá de baixo, ela vem por aqui. Porque aqui é um vale, tá? Toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui, ó, toda essa área aqui é um vale. Então lá são cercados de montanhas e aqui também são cercados de montanha. E a gente mora numa parte baixa do vale, onde aqui depois da cidadezinha aqui, ó, passa o rio Pajeú, da famosa música lá, né? Do forrozeiro mais famoso aqui do Nordeste, que canta a música do rio do Pajeú, que vai cair no rio São Francisco. São Francisco vai desaguar no mar. Então é aqui no Vale do Pajeú. Essa terra aqui, esse local aqui também, né? Eu não gosto de estar citando muito, porque citar bandido não é o meu praxe, né? O meu negócio é coisa boa. Nessas terras e por aqui, nessa estrada onde eu estou aqui, ó, nessa estrada aqui, Lampião e o seu bando de cangaceiro passou muitas vezes, atacou a cidadezinha de Calumbi, que não era Calumbi, né? Era São Serafim na época, uma cidadezinha, era uma vilazinha de meia dúzia de locais. E aqui Lampião passou. Por aqui Lampião passou com Maria Bonita e os seus cangaceiros, e pôs muita gente para correr, e roubou, e abusou, e fez um monte de coisa errada, tá? Então Lampião não foi herói de lugar nenhum, tá? Porque Lampião, na verdade, era um bandido, um revolucionário que queria mudar o mundo através do ponto do fuzil e da bala e da carabina, tá? Que é coisa que não se faz. Essas revoluções quem faz são os comunistas, são os socialistas, que a gente vê nesses países aí comunistas e socialistas que fazem suas revoluções a partir do ponto do fuzil, da opressão, do assassinato e do genocídio. Nós não somos assim. Quem faz os nossos trabalhos e as nossas revoluções é o próprio Deus de Yahushua HaMashiach, Criador dos céus e da terra. A nossa revolução é feita de joelho, é orando, é clamando e falando a verdade e disseminando a verdade para todas as pessoas, tá? É assim que nós fazemos revoluções. É através da paz, do amor, da bondade, do esclarecimento, da informação às pessoas. Não é através da violência, que quem faz isso é gente genocida, tá? Então, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Deus abençoe, guarde vocês, proteja e livre vocês de todo mal, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com essa aí, ó. O sertão não é só seco, o sertão também é verde. O sertão é lugar muito bom de se morar e maravilhoso de se viver, mas você tem que se adaptar ao sertão, tá bom? Então, Deus abençoe e guarde, os proteja e livre de todo mal.